Olá pessoal, a paz do Senhor, que bom poder falar com vocês novamente e tratarmos dos assuntos da Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço a todos os oficiantes do Ministério da Educação Cristã, do ensino da Palavra do Senhor, em qualquer área que seja, na área teológica, na área pedagógica, na área instrumental, musical. Que Deus abençoe a sua vida, se levante cada dia mais para executar esta obra que Deus colocou nas suas mãos. Que Deus dê saúde, dê força e a bênção seja sobre a sua casa, a sua vida e o seu ministério. Que Deus abençoe a todos do ministério ali, a Assembleia de Deus, Jerusalém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e o seu ministério. Meus queridos, hoje nós estaremos tratando da lição de número 6 deste terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. O tema é: Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Percebemos que estas lições são maravilhosíssimas. Deus tem falado de uma maneira toda especial através da história de reedificação da cidade, dos muros, do templo. Deus tem sempre uma palavra, principalmente quando ela é direcionada no contexto do relacionamento com Deus e para o relacionamento com Deus. Que Deus venha abrir os nossos olhos, dar sensibilidade auditiva, dar um coração sensível dentro dessa metonímia, ou bentonímia, um coração de carne, um coração sensível, para que possamos entender, perceber, ouvir a voz do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos para a lição de hoje. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Texto áureo da nossa lição: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, verso 18. É claro que aqui é uma indicação muito precisa, cirúrgica, sobre a graça, sobre a salvação, sobre o ministério salvífico de Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Então sejamos despertados, e despertados por Deus. Não é apenas um despertar cognitivo, inteligente, não apenas um despertar das emoções, dos sentidos, mas é um despertar espiritual, um despertar do toque de Deus, da verdade de Deus, da consciência da presença de Deus. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está em algumas porções da palavra de Deus. Neemias, no capítulo 1, no verso 1 ao 4, e do capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 9. Verso 1. As palavras de Neemias, filho de Hacalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, capítulo 2, do verso 1 ao 9. Versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente?
Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a sua viagem? Ou quanto durará a sua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, o guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Esta foi a nossa leitura bíblica em classe. Leitura forte, uma leitura cheia de reverência, temor e condições que nos mostram as características de Neemias, as características deste grande copeiro do rei. Nesta lição, nós estudaremos a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. Veremos que Neemias foi escolhido pelo Senhor como líder para esta grandiosa obra. Neemias era um homem íntegro, que dependia inteiramente de Deus e da sua palavra. Além de trabalhar arduamente na construção dos muros e portas, ele teve que enfrentar inimigos externos e internos. Homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a reforma da cidade. Porém, Neemias não se deixou intimidar pelos adversários. Aprendemos com o exemplo de vida deste servo de Deus que todas as vezes que desejamos empreender algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantarão. Mas quando confiamos no Todo-Poderoso inteiramente, recebemos força, coragem para lutar. Deus colocou em suas mãos uma importante obra, é ensinar a palavra, estar lutando pela palavra. Então não desista diante dos desafios, dos inimigos e das dificuldades. Essa interação traz para nós que nós precisamos estar sabendo, conscientes, que a presença de Deus, mesmo que às vezes pela situação adversa, situação conturbadora, transmita e transpareça que Deus não está conosco, que não existe a presença do Pai, do amigo, daquele que está sempre a nos livrar e nos guardar. De forma nenhuma. Mesmo que não vemos, Deus está conosco, interagindo para um final abençoado, um final de vitória, e que o teu nome seja glorificado e para sempre seja glorificado o nome do Senhor. Introdução. Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo para que
o que fosse feito, o que era necessário para terminar, para a realização desta obra. Desde a autorização do rei para o envio de Neemias, até os recursos para custear a construção. Tudo Deus preparou. A obra é de Deus. Deus prepara homens, mulheres, Deus levanta, Deus coloca no lugar certo, na hora certa. Não precisamos dar uma ajudinha para Deus. Fazer aquilo que Deus não nos colocou para fazer e nem nos orientou a fazer. Deus é Deus, nós somos apenas súditos, servos, filhos, mas Ele é o Senhor, Ele é o dono da obra, Ele sabe como fazer. Tópico 1. Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissários a Neemias. Deus enviou emissários para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Hanani, irmão de Neemias, como está em Neemias capítulo 1, no verso 2. Hanani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Muros fendidos e portas queimadas a fogo eram símbolos de miséria e desprezo, e faziam todos os moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. 2. Neemias, angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo, que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias capítulo 1, do verso 5 ao verso 11. E iniciou o seu período de oração no mês de Quisleu, que é o mês de dezembro, correspondente ao nosso calendário. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nissan, que é o mês de março, como está em Neemias capítulo 2, no verso de número 1. Deus sempre enviará e Deus também sempre estará ouvindo o grito do coração angustiado que teme a Ele. Deus ouve, Deus vê, Deus entende a nossa angústia, o nosso sofrimento, principalmente quando este sofrimento é um sofrimento justo, é um sofrimento do justo, do íntegro, daquele que sofre por causas justas, por causas boas. Deus está sempre a olhar e a ajudar nos momentos difíceis. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a sua situação, a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia, como está em Neemias 2, 2 ao 3. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: "O que me pedes agora?" Neemias 2, 4. Neemias orou a Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve uma chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: "Peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique." Neemias capítulo 2, no verso 5. Deus responde às orações. Deus está atento às nossas orações. Orai sem cessar. Temos que fazer também na nossa vida uma prática de oração. Não apenas a oração de falar com Deus, independente da situação e do lugar que estivermos, mas dobrarmos os nossos joelhos, fazer uma oração sacro-oficial, sacrificial, onde Deus contempla
a nossa humilhação, contempla o nosso tempo a Ele, contempla a nossa dedicação a Ele. E com certeza Deus responderá a oração sincera, verdadeira, com a sua dependência de Deus em todas as situações e horas. Deus desperta e sempre trará o momento certo para nos abençoar. Meus queridos, síntese desse tópico de número 1. Temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Grave isso no seu coração. Coloque isso na sua mente, coloque isso na sua agenda cognitiva, sapiencial, experimental. Coloque isso dentro do seu ser. Deus que ouve e responde às nossas orações está com você, porque temos este Deus. E Ele estará comigo e com você todos os dias que reconhecemos que Ele é o Senhor das nossas almas, o Senhor das nossas vidas. 2. Neemias chega a Jerusalém, como está em Neemias capítulo 2, verso 7 ao verso 11. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite, na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém, e foi ver a situação. Neemias fez um diagnóstico, um levantamento real daquela situação. Nós temos que analisar, temos que ser coerentes, temos que ser lógicos daquilo que estamos vendo. É claro que quando chegamos no ápice da impossibilidade, temos que ter a convicção que estamos fazendo uma obra que é uma obra de Deus, que se torna nossa, para nós, mas também é a obra de Deus. Exclusivamente ou indicativamente, esta obra, ela trabalhará no contexto do reino de Deus, na cidadania, no relacionamento, na edificação e no culto. Tudo precisa estar sendo feito com muita clareza, com muita lucidez, para que o resultado seja um resultado positivo. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas são muito levadas ao misticismo, ao espiritualismo, e não buscam mais a razão do que estão fazendo, o objetivo real do que estão fazendo e para que estão fazendo. Nós não vivemos nessa utopia, nós não vivemos dentro do sentimento da síndrome de Peter Pan, né? Daquela de sermos jovens e crianças eternamente e vivemos um mundo infantil, um mundo de meninos e crianças, mas nós vivemos para Cristo e para isso precisamos absorver, trazer para nós todas as experiências desta maturidade do relacionamento com Deus e aplicar na nossa vida, aplicar nos nossos relacionamentos e aplicar naquilo que vamos fazer e estamos fazendo. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra a juntos reedificarem os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram a todos: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Quão importante é esta frase, quão importante é esta sentença. Levantemos e edifiquemos, esforcemos para que façamos o bem nos dias em que estamos vivendo. Esforce para que Deus esteja fortalecendo as suas mãos para que faça o bem. Deus nos abençoe nesta grande obra, nos dias em que estamos vivendo. Síntese desse tópico de número 2. Com a bênção de Deus e a permissão do rei,
Neemias chegou até a cidade de Jerusalém. Glória a Deus, porque Deus, Ele conduziu o teu povo. Deus, Ele conduz o seu povo e Deus conduzirá o seu povo. Deus conduz a sua vida e Deus continuará conduzindo a sua vida. Tenha fé, acredite que Deus ainda é o Deus do seu povo, o Deus que ainda fortalece as mãos dos fracos, dos oprimidos, daqueles que estão esquecidos. Deus ainda tem homens e mulheres para se levantarem e concluírem uma obra aqui na terra e edificarem através da palavra, das boas novas, através da presença do Rei, este reino dos céus aqui na terra. 3. Neemias inicia o levantamento dos muros. 1. O plano de Neemias. No capítulo de número 3, Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta, simultaneamente, lado a lado. Haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material e etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar, como está em Neemias 4 e no verso 6, e logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começaram a ser tapadas. Neemias capítulo 4, verso 7. A tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um em sua função, ou a sua função. Assim também o pastor da igreja, os líderes, deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de alegria. É tão difícil hoje nós vermos esse engajamento das pessoas no trabalhar, no edificar, no estarmos juntos fazendo como igreja a obra do Senhor. E era, como muitos sabem e lembram, há pouco tempo atrás, ou em muitos lugares, talvez na igreja onde você está é assim, a alegria daqueles que estão envolvidos em um trabalho juntos para um objetivo. Isso enche o coração do povo de entusiasmo, de fé, de comunhão, de dependência um do outro, essa interação interdependente de estarmos precisando um do outro para executar uma obra, traz o conceito de reino, o conceito de igreja, o conceito de corpo, e resume todo o Novo Testamento no relacionamento da igreja como corpo. Por isso que o Senhor abençoa aqueles que têm uma tática, têm uma estratégia de trabalhar, de unificar para que a obra aconteça, para que o resultado desta obra aconteça. 3. A união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu. E a obra prosseguiu. Este tópico aqui que nós estamos falando será retomado na lição de número 8. Então fique atento, estaremos retomando este assunto. Síntese desse tópico de número 3. Neemias, cheio de fé e coragem, inicia o levantamento dos muros. Precisamos estar cheios de fé e assumir a nossa posição e termos
coragem, não para fugir, mas para enfrentar os problemas que vêm e se colocam diante de nós, as dificuldades, os contratempos, aquilo que não estávamos esperando surge, mas nós precisamos estar envolvidos, imbuídos de fé e coragem para alcançar esse objetivo. 4. Tópico 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. 1. Iniciada a edificação dos muros, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será o assunto da lição de número 9. 2. O muro foi concluído, Neemias 6, verso 15. Esta vitória deve e teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias 6, verso 16. Então, quando tudo for terminado, olha que palavra abençoada, que palavra rica em força, em fé, em esperança. Quando tudo for terminado, tudo estiver concluído, eles, quem quer que seja, reconhecerá que fora Deus que fizera esta obra. Então vale a pena, quando tudo estiver concluído, você olhará pelo retrovisor da fé e da esperança e enxergará o que Deus realizou através desta obra, através dessas mãos e através destas pessoas. Fique firme, tenha fé, olhe para frente, mas não esqueça de olhar para trás e reconhecer que foi a mão do Senhor que fizera esta obra. Síntese do tópico 4. Os inimigos se levantaram para impedir a construção dos muros, mas Deus fez concluí-la e Deus fez honrá-los através da sua persistência. 5. O muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Neemias, capítulo 12, verso 27. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo, e as portas e os muros. Se você quiser ler ali na íntegra, o texto está no capítulo 12, mais precisamente no versículo 30. 2. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. Neemias capítulo 12, 30, 38 e verso 40. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido ao longe. No capítulo 12, no verso 43, está registrado. Síntese do tópico de número 5. Os inimigos se levantaram para impedir a construção dos muros. Os inimigos se levantarão, mas tenha certeza, nós faremos uma festa. Nós estaremos em sacro ofício, adorando, glorificando, bendizendo ao Senhor, porque Ele fez e nos deu força para concluir esta obra. Glória a Deus, porque Deus sempre nos dará aquilo que precisamos, o combustível necessário, o raio necessário, a força necessária para concluirmos tudo aquilo que fora colocado em nossas mãos. Tenha fé. Deus fortaleça hoje o seu coração, Deus fortaleça hoje a sua vida, Deus fortaleça hoje o seu ministério, porque Ele tem uma grande obra na sua vida, tem uma grande obra na sua casa, na sua família. É o que eu digo em nome de Jesus e através da sua palavra. Tópico de número 6.
Os muros trazem ensino simbólico importante. Há um ensino muito claro, muito preciso e importante a ser correspondido nessa obra, na construção dos muros. A Bíblia fala da salvação como um muro. Os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, verso 18. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros. Isaías 26, verso 1. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi o resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo capítulo 1, no verso de número 12. 3. Muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas das vezes alteradas. Porém, a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continuam inalteradas. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, verso 6. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Olha o que diz aqui, segundo aos Coríntios 6,14. Que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo aos Coríntios 6,14. Ninguém pode servir a dois senhores, ou servirá a Deus ou a Mamon, como diz Mateus 6 e 24. Olha só, o fato de um muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do coração, do nosso coração. Por isso, Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. E podemos assim fazer nossas palavras, a de Paulo. O que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. Filipenses 3,7. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade. Mateus 6, verso 10. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Não apenas crer, né? Uma coisa abstrata e sem objetivo, sem condições, sem reações. A palavra crer é um verbo. E como verbo, indica uma ação. E esta ação está toda registrada na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Meus queridos, terminamos a lição de hoje, uma lição preciosíssima e que tem falado aos nossos corações e continuará a falar em nossos corações.
Guarde essa lição em seu coração, continue a estudar e que Deus abençoe. Compartilhe esta aula com o máximo de pessoas e que Deus venha guardar os corações e a sua vida deste mundo cruel, deste mundo que jaz no maligno, com situações, com pessoas, com lugares que não mais abrigam a presença de Deus. Mas você é forte, a sua casa é forte, porque a presença do Senhor se faz presente. O forte está com você. Que Deus nos abençoe. Tenha uma ótima semana, um ótimo final de semana e que venha estarmos juntos na próxima aula, em nome de Jesus. Amém.